Olá, tudo bem? Meu nome é Vinícius, eu sou responsável pelo Colunas Tortas e hoje a gente vai comentar um artigo de uma pesquisadora chamada Karine Gonçalves Carneiro, lá da PUC Minas. É um artigo chamado Perigosos ou Úteis, os moradores de rua e a produção do espaço urbano em Belo Horizonte e Bogotá. Eu vou focar mais em Belo Horizonte aqui para a gente compreender a relação que existe entre os moradores de rua e o processo de revitalização do centro da cidade. Isso mais para a gente entender a partir de um foco Foucaultiano, para a gente compreender como funciona essa legitimação da expulsão dos moradores de rua de centros de cidade, que não ocorre só em Belo Horizonte, acontece em São Paulo também, Rio de Janeiro, enfim. Em geral, as grandes metrópoles têm esse movimento de revitalização de centros e isso envolve expulsar as pessoas que hoje moram lá. E normalmente nos centros dessas cidades há uma grande porcentagem de moradores de ruas, de cortiços, enfim. O princípio da pesquisa da Karine é compreender as formas de assujeitamento que existem aos moradores de rua a partir do discurso de revitalização que é feito nas políticas que vão atuar no centro das cidades. Esse processo de revitalização em Belo Horizonte, ela vai dizer, começa a acontecer nos anos 90, mais ou menos no mesmo período que em Bogotá também. Ele conduz a uma maneira diferente de se observar os sujeitos que estão naquele momento dentro do centro da cidade, e também é uma maneira diferente de conduzi-los, de movê-los, de guiá-los, de retirá-los de um espaço e colocá-los em outro, uma certa maneira, um certo modo de ver uma nova governamentalidade dos corpos ali presentes. Aqui eu vou abrir aspas para a autora. Planos, leis, normas e processos de renovação que incidiram sobre o espaço e, consequentemente, sobre os corpos das pessoas moradoras de rua. O mote dessas ações esteve vinculado a discursos de disciplina, segurança e competitividade. Como consequência, os moradores de rua têm sido vistos como parte das razões da existência de espaços de uma cidade não competitiva e, portanto, compreendidos como corpos anormais e perigosos. A gente compreende que a presença do morador de rua ela se situa de tal maneira que pode produzir e legitimar os discursos a respeito da revitalização do centro, sob um prisma evidentemente neoliberal, um prisma em que acontece uma parceria público-privada, em que o planejamento da cidade é dividido pelo poder público junto com a iniciativa privada, principalmente com empresas imobiliárias. Em Belo Horizonte, especificamente, dois tipos de procedimentos foram inseridos ali na segunda metade da década de 90. Primeiro procedimento são as operações urbanas. O segundo procedimento é a revitalização urbana. Dentro desse primeiro procedimento, houve a entrada de fato da iniciativa privada no planejamento da cidade. E aqui entra mesmo as empresas imobiliárias, que passaram a desenhar a cidade em conjunto com o poder público. Então o poder público abriu as portas para que a iniciativa privada pudesse dar um sentido para aquele espaço específico. Já o programa de revitalização urbana, de revitalização daquele espaço, foi o responsável por classificar cada quadrante, cada espaço localizado na cidade de Belo Horizonte com um dado nível de sociabilidade, de contextualidade com normas modernas, contextualidade com os objetivos principalmente estabelecidos através das conversas nas operações urbanas. Aqui vale dizer, o centro de Belo Horizonte é onde há a maior concentração de moradores de rua. Recolhendo entrevistas com os moradores de rua, foi possível a pesquisadora notar como funcionou mais ou menos esse processo de revitalização. Um dos moradores de rua, em uma conversa, diz para ela: de 2000 para cá parece que triplicou os moradores de rua. E aí começou a prefeitura a reprimir o pessoal da rua. Aí depois de um tempo foi fundada a guarda municipal. Aí foi que a coisa piorou, mesmo porque a guarda não respeita morador de rua. Como se não bastasse a sociedade passar pela gente na rua e bagunçar com a gente, aí chegou a guarda também para ajudar a bagunçar. É aqui que se situa um problema, que é necessário fazer um salto que envolve uma análise das preocupações econômicas a respeito da revitalização e que vá direto para uma preocupação de espaço urbano que passa a ter como elemento central a presença e a ausência de moradores de rua, a presença de fato e a ausência como objetivo, a ausência futura. Então, primeiro, para entender isso, é necessário colher alguns enunciados que vão mostrar para a gente o que significa ter um morador de rua num centro de cidade. E para isso ela recolhe
um pedaço de um documento, de um relatório, de um projeto que aconteceria no centro de Belo Horizonte, nesse período de revitalização, que mostra muito bem qual é o sentido do processo de revitalização e mostra também quais são os seus culpados ou quais são as mazelas que devem ser retiradas do centro. Aqui eu vou citar esse pedaço do relatório, abre aspas. O viaduto Santa Teresa encontra-se abandonado, com sujidades causadas pelo tempo e mau uso dos usuários. Atualmente tornou-se abrigo para moradores de rua. Tal projeto é de interesse da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, representando parte fundamental no processo de melhoria e revitalização dos equipamentos públicos urbanos, que atualmente encontram-se degradados e não devidamente apropriados e vivenciados pela população. Fecha aspas. Assim, os moradores de rua aparecem como os responsáveis por um certo nível de violência, de sujeira, de depredação do centro da cidade. Eles são os responsáveis, portanto, de um nível de desordem urbana e de insegurança urbana. Assim, é possível dizer que, para as ações públicas a respeito do centro da cidade, os mendigos eles são uma horda de perigosos, uma horda de corpos perigosos. Uma classificação específica que é possível dar a eles é justamente essa. Eles não são mais excluídos porque são loucos, ou porque são feios, ou porque são leprosos. Eles precisam ser excluídos daquele local porque são corpos perigosos, não tão bem adestrados. E a presença dessas pessoas, portanto, serviu de maneira paulatina para justificar as ações de revitalização do centro da cidade. Isso porque a política pública teve como tema central justamente a segurança. E aí a gente percebe que o urbanismo fez um papel muito grande na governamentalidade específica implementada naquele momento, naquele espaço específico. E aqui eu vou citar a autora novamente, e essa citação ela meio que consegue resumir o centro da coisa, né? Como que o discurso se estrutura. Abre aspas. Assim, a população de moradores de rua é usada para justificar o discurso favorável às intervenções urbanas. Como embasar os megaprojetos de renovação urbana e como justificar a necessidade de fazer renascer o centro se essas populações não existissem? Os fenômenos de violência, insegurança e deterioro vinculados, sobremaneira, aos moradores de rua são úteis e imprescindíveis para a ação do mercado especulativo imobiliário no solo urbano. Então a presença do morador de rua tem esse aspecto duplo, é um aspecto de é necessário que estejam lá, é necessário ter a presença, porque só com essa presença é possível construir um discurso que legitime as ações, que legitime o exercício do poder de reconstrução do centro, de expulsão de populações pobres, de implementação, muitas vezes, de um rígido policiamento naquele local. E, ao mesmo tempo, é necessário que eles estejam lá porque eles são a justificativa de um mal que pode ser resolvido. Esse mal é justamente a sua própria presença. Existe, então, essa oposição entre ausência e presença que trabalha quase que dialeticamente. A presença é necessária para justificar o discurso que vai justamente resolvê-la através da ausência. A cidade, então, a cidade globalizada, passa a usar o morador de rua como uma maneira de perpetuar uma política que tem como fim a ausência desse morador de rua, sua expulsão, e ao mesmo tempo como uma garantia de eterna renovação do espaço urbano, que significa eterna movimentação econômica também no espaço urbano. Quando eu falo eterno, é necessário compreender que quando se expulsa o morador de rua de um local, ele não vai desaparecer, ele vai para outro local e vai produzir um outro espaço em que ele estará localizado. É impossível acabar com a mendicância num país capitalista, exploratório como o Brasil, de extrema desigualdade. Então, a presença constante e provavelmente eterna partindo do princípio de que o nosso contexto capitalista exploratório vai continuar, né? Essa presença constante ela é super necessária porque ela vai conseguir dar sempre uma justificativa para algum tipo de renovação urbana. E esse discurso ele consegue criminalizar de certa maneira os moradores de rua, consegue imputar algum tipo de culpa nos moradores de rua, porque faz parecer que moradores de rua tomaram o centro da cidade. E não que o centro da cidade, na verdade, foi um lugar deixado, um lugar abandonado, e que no seu vazio serviu de espaço para aqueles que não tinham onde morar, que não tinham como viver. Esses que não tinham como viver, não tinham como morar, eram justamente as pessoas mais invisibilizadas pelas políticas públicas, aquelas que recebiam menos atenção. Dessa forma, em vez de arcar com uma dívida histórica que se tem com moradores de rua,
o que se faz é expulsá-los dos locais e utilizá-los de maneira eficiente para a movimentação de um certo tipo de poder, um poder que é, enfim, majoritariamente econômico, advindo de ações neoliberais de revitalização de centro, de proposta de comércios, de proposta de lugares que possa ser habitado por classes mais altas. E aqui vem o pulo do gato, eu vou citar novamente a autora. Nesse âmbito, os corpos dos moradores de rua, considerados anormais, tanto como indivíduos como na dimensão da população, passam a ser compreendidos não mais como um problema para a cidade e seus espaços, mas como uma parte lógica da destruição criativa do espaço político-econômico, que se espraia nos tecidos urbanos das cidades. Tornam-se corpos úteis e tão antigos quanto a história dos próprios centros urbanos. Eles são úteis na medida em que a presença deles faz sentido de alguma forma. A presença deles faz sentido exatamente para poder dar margem para um exercício específico de poder, um exercício de poder neoliberal, uma forma de governamentalidade neoliberal também, de condução dos corpos neoliberal, uma maneira de movimentar dinheiro a partir da parceria público-privada com os setores imobiliários principalmente, de adentrar a força das iniciativas privadas dentro do poder público, e, ao mesmo tempo, também justifica as ações da Guarda Municipal, nesse caso, que é a de violência contra moradores de rua. Os moradores de rua, assim, produzem novos espaços dentro da cidade, que, com certeza, tempos depois, vão ser alvos desse tipo de revitalização. É interessante pensar também que, e aqui eu vou colocar um assunto que não está no artigo da Karine. O ponto é, Bauman também fala sobre a presença do morador de rua, da pessoa que não tem onde morar, que não tem onde viver, que vive de esmolas, exatamente como contraponto do que seria a vida normal numa sociedade líquida. Seria o sujeito normal ver o morador de rua uma maneira dele ver aquilo que ele vai se tornar se ele não se adequar a um mercado tão flexível, tão líquido como nós vivemos. Então, se o sujeito que sempre teve um emprego garantido, de repente, não querer mais trabalhar de maneira flexível, portanto não querer ser um autônomo, não querer ser Uber, ele vai muito bem poder virar um mendigo. A imagem do mendigo tem como função social exatamente mostrar para o sujeito que não é morador de rua que a cada momento ele pode se tornar um e que ele precisa a todo instante se adequar, que ele precisa a todo instante fazer parte de uma engrenagem de mercado que envolve vender a sua força de trabalho pelo menor preço que alguém queira comprar. Exatamente porque se você não vender, vão comprar de outras pessoas. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso tenham gostado, se inscrevam no canal. Deem um like também no vídeo. Até a próxima!